Sabe aquele churrasco de amigos ou encontro de família que tá todo mundo descontraído, super bem, se divertindo, curtindo, botando papo em dia, ou simplesmente aproveitando para dar uma relaxada de tantos momentos do dia a dia, do corre-corre, em que é necessário e saudável dar uma desestressada? Enfim, jogando conversa fora mesmo, aproveitando para descontrair, se permitindo simplesmente ser, é saudável, faz bem, necessário. E aí, de repente, eis que surge então aquela pessoa. É essa mesma aí que você pensou, que você lembrou. Aquela pessoa, aquele amigo que a gente às vezes chama amigo da onça, ou então que pensa assim: caramba, se é meu amigo, imagina se fosse inimigo. Ou aquele familiar, aquele parente, que também a gente pode pensar parente a serpente, aquela pessoa que parece sem noção, mas que de sem noção não tem absolutamente nada, que estraga tudo, que tem prazer em instaurar o caos. Pois é sobre esse tipo de pessoa, sobre esse tipo de gente, que a partir de hoje, nos 2 próximos episódios da série Gaslighting, nós vamos estar falando aqui no Simples Assim Psicologia. Seja muito bem-vindo ao canal. Se você está acompanhando a série, você já deve perceber que, independentemente do transtorno de personalidade subjacente, né, com que o gaslighter ele se identifica, né, aquele que ele possui de base, né, para o comportamento que ele apresenta, com ou sem comorbidade, por exemplo, a bipolaridade, que poderia ser, né, uma comorbidade ao transtorno de personalidade dele, lembrando, né, que os principais transtornos de personalidade do grupo 2, que os gaslighters eles podem, que tem mais facilidade, né, de apresentar, são personalidade histriônica, personalidade narcisista, personalidade borderline e personalidade antissocial. Sendo que dessas 4, falta a gente falar ainda da borderline, que eu vou deixar mais para frente. Os gaslighters, eles apresentam muitos comportamentos em comum, independentemente do transtorno de personalidade subjacente que eles apresentam, tá? Eles sempre têm cartas na manga, truques, tá? Que eles vão retirar na hora que lhes for necessário. Em determinados casos, simplesmente a gente não consegue se desvencilhar deles em determinadas situações. Em determinadas situações fica difícil a gente conseguir se desvencilhar deles mesmo, tá? Então, é preciso a gente aprender não só a identificá-los, né, mas também a lidar com eles enquanto não conseguimos outra alternativa. É como se fosse uma ferida, sabe? Uma ferida que não cicatriza, que não consegue fechar, não cicatriza, tá? Parece que está formando aquela casquinha, muitas vezes até forma, né? Mas não consegue cicatrizar por completo. É mais ou menos assim. E aí, de repente, ele ou ela, o gaslighter, vai lá e cutuca novamente, cavuca novamente, dependendo da intensidade desse cutucão, né? Faz um maior ou um menor estrago na ferida, ela abre novamente. O que a gente precisa prestar atenção, né, e ter em mente é que essas pessoas sempre procuram tirar a paz e criar o caos, como eu falei na abertura. Desarmonizar, né, porque eles não suportam não ser o centro das atenções. Tá? E eles vão fazer de tudo para trazer a atenção para eles. Eles querem exercer controle e poder, e eles vão tomar todas as ações, fazer tudo que eles puderem, através de jogos, de manipulação, né, de todas as formas possíveis e imaginárias para conseguir essa atenção, ok?
Hoje nós vamos nos situar, né, no grupo primário das relações básicas, né, que todos nós temos, os vínculos mais fortes, né, e o início de tudo, que é a família, é o núcleo social e base de todos os nossos futuros vínculos, matriz fundamental dos nossos futuros encontros e interações sociais. Tá? É possível a gente identificar os gaslighters, né, no nosso núcleo familiar, e isso, quando acontece, é muito doloroso, é muito sentido, né, muito doído, é difícil e traumático. Mas amadurecer é necessário, faz parte. Né? E também, o que acontece? Antes de mais nada, né, antes de eu traçar aqui umas características gerais, para depois poder entrar em familiares mais especificamente, antes de mais nada, é muito importante, primeiro, que você, caso isso aconteça na sua família, que você busque aconselhamento, orientação ou tratamento psicoterapêutico, psicológico, caso fique muito pesada a sua carga, né? Caso fique muito difícil para você lidar com isso. Grupo de apoio é muito importante também. E, obviamente, né, que a orientação, a ajuda espiritual, a fé, ela dá um suporte incrível, né? Uma base espiritual, ela sem dúvida, ela é muito poderosa. Né? Eu já falei em vídeos aqui que nós temos a neurociência comprova, né, a área cerebral que é ativada pela espiritualidade. Nós somos seres que devemos ter uma visão integrada de nós mesmos, né? Holística. Corpo, mente e espírito. Quando a gente consegue ter essa integração, né, a gente consegue um fluir energético, vibracional muito mais amplo e muito mais estabilizado, um alinhamento muito maior na nossa vida. Outra coisa importante, antes de mais nada também, é para você não se sentir, que não se sinta culpado se algum familiar seu tiver esse comportamento gaslighting, né? Porque eles são mestres na inversão de papéis, na teatralização, na dramatização, na vitimização. Sabe aquele The Oscar Goes to fulano? Né? O Oscar vai para? Eles são ótimos. Falta empatia mesmo, a gente já falou que a empatia deles é uma empatia cognitiva, não é uma empatia empática, vamos colocar assim, é cognitiva, eles aprendem esses comportamentos e eles replicam. Então, eles possuem essa capacidade. Né? As neurociências, mais uma vez, elas entram para comprovar cientificamente, né, que as diferenças anatômicas de regiões cerebrais, né, desse tipo, né, de pessoa, de vários tipos de pessoas, né, os psicopatas, por exemplo, né, o cérebro do psicopata é diferente do cérebro de outras pessoas. Então, a culpa de você ter nascido numa família que tem, né, gaslighters, né, seu pai, sua mãe, um avô, né, ou de você até mesmo ter gerado um filho gaslight, né, a culpa não é sua, simplesmente aconteceu. Faz parte, tinha que ser assim. Né? E Deus, ele vai te capacitar para você saber lidar com isso. Inclusive, é por isso mesmo, uma das coisas, né, você não chegou aqui por acaso, é por isso mesmo que você está assistindo, você está aqui, nesse momento, assistindo essa série. Nada acontece por acaso, não é mesmo? Tá? Então, vamos continuar, mas esses dois senões, esses dois poréns, eram necessários ser feitos para que você possa continuar assistindo, né, de uma maneira mais
tranquila em relação a essas questões para que você possa refletir e processar melhor. Eles estragam todos os encontros de família. Isso é uma coisa, assim, muito básica neles. E, inclusive, você pode pegar esse tópico aí também e fazer um paralelo com os amigos, tá? Porque também são coisas que acontecem no grupo de amigos. Aqueles amigos da onça que a gente vai falar no próximo vídeo da série, tá? Mas isso também é comum. Então, os familiares, esses familiares aí que são os gaslighters, eles estragam normalmente todas as reuniões familiares, todos os encontros de família. Por quê? Porque eles querem chamar atenção. Eles precisam disso. É aquele negócio de ser o centro e de instaurar o caos. Eles não suportam ver os outros alegres. Tá? Eles não aguentam isso, não durante muito tempo. Então, eles precisam azucrinar, eles precisam apurrinhar, tirar do sério. Eles são inapropriados, eles são exuberantes, são extravagantes, eles gostam de criar caos, discórdia, fofoca, intriga. Sabe aquela coisinha assim que você planta e, de repente, é como se você jogasse... Agora me veio uma imagem na cabeça interessante. É como se você pegasse, jogasse uma granada, saísse correndo e você, de longe, visse explodir, sabe? Eles causam conflitos, discórdia, coloca a pulga atrás da orelha de um, fala de uns contra os outros ou para os outros, sabe? Estilhaça veneno, né? Destila veneno, né? Contam episódios desembaraçosos na frente dos outros e na tua frente para você se sentir mal, se sentir por baixo, se sentir deslocado, humilhado. Você já notou isso? Mas assim, não é uma vez, ou eventualmente, é muitas vezes, e daquela pessoa. Pode ser no seu grupo de amigos, pode ser, vamos localizando aí, pode ser do seu companheiro, da sua companheira, do seu cônjuge, do seu namorado, pode ser da tua melhor amiga, do teu melhor amigo, de um colega de turma de você, pode ser o teu irmão, aí pode ser parente, então, do teu colega de trabalho. Vamos pensando aí em grupos sociais que você esteja. Pode ser na igreja, pode ser num culto, pode ser em qualquer lugar que você lembre. Se você, esse tipo de comportamento que eu estou colocando agora aqui, eu estou falando especificamente de familiares, mas você pode abstrair aí. Se você identifica esse tipo de comportamentos, né, em alguns outros lugares, e você visualiza pessoas, ou ainda também, vamos fazer uma autoanálise, se você começar a se analisar como esse tipo de pessoa, você pode também, gente, a carapuça está servindo em mim. É necessário tratamento. O que é importante aqui é a autoconscientização, é a autorresponsabilização. Você não veio parar nesse vídeo por acaso. E o que é importante é que é sempre possível modificar, mas a gente só pode mudar aquilo que a gente tem consciência. O gaslighter, ele faz você se sentir mal. Ele tem prazer em fazer os outros se sentirem mal. Então, quando você se sente bem, quando você se sente autônomo, independente, produtivo, sabe, seguro, feliz, lá vem ele, tchum, dá uma chapuletada em você. Esse é um ponto. Outro tópico importante é que você sempre se sente com ele como se você estivesse numa pegadinha. Uma amiga minha usou esse termo comigo recente, e eu achei muito interessante. Sabe aquele ditado, se correr o bicho pega, se ficar o bicho come? Você se sente como se você estivesse entre a cruz e a espada com o gaslighter. Cara, isso é horrível. Por quê? Porque se você fizer o que ele quer, se você fizer o que ele não quer, né? Se você não fizer o que ele quer, você se sente atormentado. Você fica, né, atormentado, porque ele vai te atentar ao juízo. E se você fizer o que ele quer, ou seja, se você obedecer, você faz tudo errado. Não é nada do que ele falou. Você não entendeu, você não faz nada certo. Então, tipo assim, qual é a minha dica? Qual é a minha deixa? Liga o botão do e faz o que você bem entender. Lembra que eu falei, acho que no primeiro vídeo, no episódio
de introdução, se não me engano, que uma das coisas que eles não sabem, que eles não suportam, porque eles mentem, invertem, é lidar com a verdade. Então, seja verdadeiro, seja autêntico, seja você. Né? Não se incomode em expressar a sua essência linda, verdadeira, alegre, ou triste, chateada, zangada, entendeu? Se você tiver que colocar ele numa posição, infelizmente, desagradável também, coloca, entendeu? Mas faz isso em público. Faz isso como ele faz com você. Infelizmente, não é pagar a mesma moeda, mas você não pode se deixar submeter aos jogos, né? Não pode se deixar sofrer bullying, intimidação, vitimização e ser humilhado. Você tem escolha, viva essa escolha. Um outro ponto importante é o vício deles, eles têm vício. Eles podem até, inclusive, ter mesmo vício, terem comportamento adicto. E aí a gente tem um agravante, porque o comportamento adicto deles, e é muito recorrente como os gaslighters serem adictos, né? Alcoolismo, de álcool, ou até mesmo de outras drogas, e a situação fica até mais complexa, né? Pela própria questão do vício. Mas o vício deles, independentemente de vir ou não acompanhado, né, de drogas lícitas ou ilícitas, o vício deles é emocional, que está ligado à conquista de controle e desestabilização emocional das suas vítimas. Tá? Então, é importante que você tome algumas providências para que você possa se manter seguro ou segura desse tipo de abuso, tá? De abusador. Eles também conseguem, dentro do núcleo familiar, eles conseguem muito também pessoas, né? Às vezes também entre amigos, tá? Em grupos de amigos, em situações de trabalho também. Companheiros também conseguem isso, casados, etc. Eles conseguem, normalmente, alianças, né, com pessoas que passam pano quente na situação, sabe? Que gostam de apaziguar, pessoas que gostam de evitar conflito. Sempre tem alguém na família, né, que se compadece dele, sabe? Que tem pena, ou que se compadece mesmo e procura, sabe, amenizar, tapar o sol com a peneira. Não é bem assim, né? São pessoas que ficam até aborrecidas quando outros, né, que já estão meio que sacando um pouco esse comportamento, outros membros da família confrontam o gaslighter, por exemplo, ou aborrecem ele ou deixam chateados. Então, essas pessoas, esses membros da família, ou às vezes num grupo de amigos, alguns amigos, defendem ele ferrenhamente, sabe? Com unhas e dentes. Então, eu sugiro que você preste atenção em 2 pontos. Um, se essa pessoa que está defendendo, que costuma defender o gaslighter, né, se ela é uma pessoa que pode também ter um perfil de comportamento parecido com ele, que possa estar, então, se identificando com esse tipo de comportamento. Às vezes, não é um gaslighter em potencial, mas pode ser um gaslighter, vamos dizer assim, por identificação. Ou, às vezes, é até outro gaslighter também que alterna com ele, né? Ah, ou essa pessoa pode estar sofrendo nas mãos desse gaslighter que você já identifica. Pode ser um membro da família mais fraco e que esteja, então, sofrendo, às vezes, até uma chantagem. E aí você precisa até tentar entender o que se passa na interação desses dois. Né? Pode ser que esteja acontecendo alguma situação por baixo dos panos que faz com que essa pessoa que tanto defende esteja amedrontada, assustada por estar sofrendo algum tipo de situação que mantenha ele nessa posição. Tem 3 pontos, na verdade. Terceiro, se essa pessoa, por acaso, é você. Se é você que defende o gaslighter. Né? Pode ser. E aí você se pergunta se você tem medo desse confronto. Você tem medo do confronto? Ou você já não consegue mais diferenciar o comportamento normal do comportamento doentio? Você já se pegou sentindo raiva de você mesmo
por não se permitir expressar o que você sente por essa pessoa, por esse membro da família, pelo seu companheiro, pela sua companheira, pelo seu namorado ou namorada, por algum colega de trabalho, por algum amigo? Pense agora, o que você acha que poderia acontecer se você expressasse o que você sente? Conseguiu pensar? Chegou a alguma conclusão? Para eu entrar no próximo tópico, que eu vou começar a falar agora um pouco mais especificamente de alguns parentes em si, eu vou deixar como referência uma série da Netflix, que é uma série turca, chamada Intersection. Tá? Não está traduzida, é esse mesmo nome, Intersection, da Netflix, para vocês observarem atentamente o comportamento do patriarca da série, da família Caruso. Eu vou deixar na descrição do vídeo para você. Então, essa série Intersection da Netflix, nessa série turca, ela é muito interessante. Ela tem um drama, né, uma trama muito legal, né? Eu estou gostando bastante. Eu estou assistindo ainda, mas ela está me prendendo. Agora, se a gente pegar esse patriarca, né, da família Caruso, é claramente visível como ele é destrutivo. Ele é um pai, né, que destrói a vida dos filhos. Veja que são filhos adultos, e ele continua minando mesmo a autoestima, boicotando, sabotando, e vão vindo lembranças do que ele fazia com ambos na infância. Ainda vem muita coisa, né, em termos de história, né? É uma série que tem 3 temporadas, mas dá para perceber claramente o comportamento dele como gaslighter, né? Os pais gaslighters, né, eles minam a confiança dos filhos, eles competem com os filhos, eles manipulam, como todos os manipuladores, mas eles tentam impedir os filhos de serem autônomos e independentes. Eles são notórios agressores. Quando a gente fala em agressão aqui, não é apenas física, né? Pode ser física, verbal, emocional, são abusivos. Pode ser agressão no sentido da negligência, né, com os filhos. Eles tentam viver a vida dos filhos ou através dos filhos, coisas que eles não conseguiram, que eles gostariam de obter. Eles se infiltram na vida dos filhos em qualquer idade, em qualquer idade. Eles não têm limites com os parceiros ou os amigos, então eles querem, como eles precisam de ser o centro das atenções, eles utilizam comportamentos muitas vezes inadequados com os parceiros. Então, determinadas mães podem usar roupas, né, sedutoras para competir com as filhas em relação aos namorados, sabe? Você já pegou esse tipo de situação, já percebeu, né? Eles ameaçam os filhos, colocam você numa situação, muitas vezes, de duplo vínculo. Quer dizer, duplo vínculo na psicologia é uma situação que coloca você, aquele negócio que eu falei, entre a cruz e a espada, que você fica assim, gente, o que eu faço? Né? Se eu agrado, eu não deveria ter feito. Se eu desagrado, eu estou errada. Uma situação de duplo vínculo é uma situação em que você fica presa numa cilada. Isso desde cedo, desde cedo. Os pais fazem isso desde que você, né, ou o filho de um gaslighter, a filha era uma criança. Quer dizer, uma situação que a criança ela não tem nem como perceber, nem como argumentar isso, ela simplesmente ela vive isso, né? Então, exemplo, né? Você precisa emagrecer, você está muito gordinho, meu filho, você está muito gordinha. Mas aí ela chega com doce para você. Hã? Como assim, né? Uma coisa que não casa, né? Se você fala, nossa, essa roupa não está te entrando, né? E você está muito gordinho, você precisa emagrecer, né? Como é que vai te dar um doce, né?
é um duplo vínculo, porque te coloca numa situação contraditória, paradoxal, ok? Então, ser filho ou filha, né, de um pai ou mãe gaslighter é muito complexo. Primeiro que é difícil de identificar, né, mas quando se identifica é muito complexo. É necessário, muitas vezes, bastante tempo de terapia para poder lidar com as dores, as sequelas, né, emocionais desse tipo de abuso, né, de manipulação, porque são pais narcisistas, são pais que não têm empatia, e isso é muito duro. Como lidar com avós gaslighters? Porque existem os avós, que são os pais dos seus pais, né? Como lidar com os avós gaslighters? A gente tem que lembrar sempre, né, que os gaslighters, eles precisam de drama e atenção. Então, eles, para conseguir essa atenção, eles são capazes de fazer qualquer coisa. E, inclusive, eles simulam também, são bons simuladores. Eles simulam esquecimento, confusão, porque os avós já são pessoas mais idosas, normalmente, né? Quando confrontados, eles podem criar desculpas e justificativas, né, para sair fora do comportamento sinistro, né, que eles são pegos em flagrante, muitas vezes. Ou não, eles podem ir direto ao ponto também, depende muito aí da personalidade. Uma personalidade histriônica, por exemplo, ela é mais assim esquiva, então ela vai mais simular, por exemplo, esquecimento, confusão, vai fazer um teatro, né? Agora, uma personalidade antissocial, ela é mais assim fria, distante, mais lacônica e vai narcisista, vai mais direto ao ponto. Uma borderline pode também fazer pode ser mais explosiva, pode ser mais impulsiva, pode ser mais assim agressiva, né, quando é confrontada. Então vai depender muito da personalidade, o meio pelo qual ele vai conduzir aquilo para o qual ele quer conseguir o objetivo. Fato é que o gaslighter, de qualquer maneira, ele quer atenção, ele quer drama, ele precisa controlar, manipular e ter poder para ele. No fundo, a base mesmo, a estrutura, o que ficou lá atrás é assim, uma fragilidade de ego e um narcisismo primário muito grande. Né? Narcisismo lá no primário, que eu falo assim, muito primitivo, muito lá atrás, é muito regredido, né? Na estrutura de formação do ego dessa pessoa. Então, os avós, eles podem violar as suas regras. Então, você que é o pai da criança, o pai ou a mãe da criança, você coloca a criança de castigo, o avô ou a avó vai tomar conta, tira do castigo. Ah, que avô legal que eu tenho, minha avó é o máximo. Por quê? Porque quer ser o centro. Né? Então, tira. Não, seu pai não está vendo, sua mãe não está aqui, vamos fazer alguma outra coisa. E ainda é capaz de falar mal de você. Entendeu? Pode não dar medicação. Não dá mesmo a medicação. Ou dá a medicação errado. Tá? E aí, sim, se usar desse argumento aí, quando confrontado, confusão, eu esqueci, eu não sabia, né? E faz isso de propósito, tá? Ele usa esse ardil, mas faz isso de propósito. Mas não ama o neto? Ama, mas ele é um gaslighter. Porque ele quer chamar atenção para ele. Não é que ele não goste, mas é narcisista, ele gosta mais dele. Não é difícil, muitas vezes, entender, né? Mas é porque o ego vem em primeiro lugar, então não enxerga o outro. É um gostar que tem um limite, até certo ponto, até o ponto em que ele não deixa de estar em primeiro lugar. Não segue restrições alimentares importantes. Então, vamos supor que o neto, a neta, tenha, por exemplo, diabetes, né? Precisa de um controle alimentar por conta
de insulina, etc., né? Aí vai lá e dá doce, e usa de novo do argumento, ah, não, eu esqueci. Ou então fala assim, ah, uma vez só não vai ter problema. Mas essa uma vez só não é uma vez só, né? Então ele burla as regras mesmo, né? Diz na cara que você é um mau filho, ou uma má filha, que você não é um bom pai, não é uma boa mãe. Eu não estou falando aqui de sogro e sogra, não. Pode ser o filho mesmo, né? Fala que você não é um bom pai, ou uma boa mãe na frente da criança. Então, são coisas que vão acontecendo, tá? Em relação aos avós. Agora, um outro aspecto importante também. Quando o seu pai ou a sua mãe se torna um idoso que precisa de cuidador, precisa de cuidados, e você se vê na posição de ser o único a prestar esse cuidado. Como é que fica? Né? Você já se viu nessa situação, nessa condição? Bom, para finalizar o vídeo de hoje, a gente vai falar sobre como é cuidar de um pai ou mãe gaslighter. Bem, se você pensa que a doença, ou até mesmo a morte, né? Que às vezes fala assim, ah, a pessoa morreu, era tão boa a pessoa, né? Faz de um gaslighter uma pessoa melhor, você está redondamente enganado. Apenas uma coisa melhora alguém, é a pessoa querer. Se a pessoa não quiser se transformar em alguém melhor, ninguém vai conseguir essa proeza. Né? Você pode tentar ajudar, você pode falar, você pode conversar, você pode orar pela pessoa, aliás, até deve. Acho que tudo isso é a parte que te cabe fazer. Mas se a pessoa não quiser, ainda assim, não adianta. Deus respeita o livre-arbítrio, Deus não invade a vida de ninguém, ele respeita o livre-arbítrio de todos. Foi até o que eu falei, é bom até se autoanalisar, né? E se autorresponsabilizar. A autorresponsabilidade pelas nossas escolhas tem a ver, inclusive, com liberdade, né? Com evolução, com expansão da nossa consciência. Quando você se conscientiza de que você precisa mudar, você avança, você cresce. E você só consegue se conscientizar quando você se dá conta de coisas que estavam escondidas dentro de você, né? Então, se você, por acaso, durante essa série, for identificando algumas características, né, em você, não fique, meu Deus, será que eu sou? Por quê? Como assim? Não, procure ajuda. Que bom que você está conseguindo perceber isso. É um momento em que você está tendo a oportunidade de se olhar e de se tratar. Se você chegou aqui, com certeza não foi por acaso. Né? Se você está assistindo essa série, é para você poder, dar um start e se tornar uma pessoa melhor, uma pessoa diferente. Então, por que eu estou falando isso? Porque até mesmo para cuidar de um pai ou uma mãe gaslighter, é necessário que você também tenha consciência de que isso é uma escolha tua. Cuidar de alguém que não demonstra interesse nem respeito pela sua própria saúde, porque muitas vezes eles fazem isso, eles não querem ser cuidados, né? Eles não têm consideração por você como filho e ainda continuam um comportamento desrespeitoso, abusivo, destrutivo e tóxico para você, e eles próprios sabotam a medicação, dizem que estão esquecendo, não querem se tratar, não colaboram, né? Então fica sendo um desgaste, um tormento para você. Ah, mas não tem mais ninguém para cuidar dele. Pensa aí, dá um jeito, reesquematiza, porque se só sobrou você, pensa por que essa pessoa é tão difícil, é tão insuportável, que afastou todos e todas que poderiam te ajudar. E ninguém quer ficar com ela. E só sobrou você. E pergunta se você não existisse. Faz essa pergunta, né? Se amanhã você não existisse mais, alguém não ia ter que dar conta? Ela não ia ter que dar conta dela? O que ia acontecer com essa pessoa se você não existisse mais?
É uma pergunta complicada, é uma pergunta difícil, mas é uma pergunta viável. A gente não sabe o que vai acontecer com a gente amanhã. A gente está aqui hoje. Então, muitas vezes a gente tem que se fazer perguntas difíceis para obter respostas e soluções necessárias para a tomada de decisão. O que de pior poderia acontecer com o meu pai ou a minha mãe? Quem poderia tomar conta? O que de pior poderia acontecer? Quem tomaria conta do meu pai ou da minha mãe se eu não estivesse aqui? Aí já não seria problema seu, né? Você não ia ter nem como saber o que ia acontecer. O que de pior poderia acontecer? Não sei. Alguém ia ter que tomar. Ou se não tomasse, ele ia ter que se virar de alguma forma. Eu jogo isso para você como uma reflexão, porque é uma necessidade de você pensar que aquilo que você pode estar tomando para si como uma obrigação, né? É uma escolha. Tomar conta de um pai ou uma mãe gaslighter não é uma obrigação tua, é uma escolha sua. E aí você pode estar num comportamento, num ciclo, né, de codependência. Como que você vai conseguir sair disso? Codependência, a propósito, será a nossa próxima série, né? Também é um tema muito importante. Casa com o gaslighter, com gaslighting, com o fenômeno do gaslighting, né? E vai ser a nossa próxima série no início do ano que vem, nos primeiros meses do ano que vem. Você precisa aprender a se preservar dessa situação abusiva. Lembre-se que não existem vítimas, porque nós temos o livre-arbítrio, né? A autorresponsabilidade das nossas escolhas, e com ela a consequência inexorável das nossas ações. Bem, eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Foi o terceiro da nossa série, né? Semana que vem, a gente vai, então, para o quarto episódio, e no quarto episódio a gente vai continuar a série Gaslighting, falando ainda sobre alguns familiares que nós não conseguimos falar hoje, senão o vídeo vai ficar muito extenso. A gente vai falar sobre os filhos gaslighters, sobre os irmãos gaslighters, e ainda também sobre como que você faz, se você deve ou não participar de reuniões de familiares quando você sabe que tem, né, gaslighters na família, e sobre amigos gaslighters, tá bom? Se você está gostando da série, indica para outras pessoas, comente aqui no canal, deixe seus comentários, que é sempre muito importante e relevante essa troca, curte e compartilhe. Um beijo grande, que Deus te abençoe e até a próxima. Tchau, tchau. E se esse assunto, se esse tema mexeu com você, te toca de alguma forma, tem a ver com a história da sua vida, com momentos significativos, desafios ou possibilidades, e você está disposto a se transformar, a dar outra forma, a transmutar, né, as suas ações, colocar ações em práticas, a fim de transformar formas de pensamento, de sentimento, de comportamento, eu te convido a dar uma olhadinha no meu site, a me conhecer um pouco mais. Está na descrição desse vídeo. Eu te espero lá. Um beijo e até a próxima. Deus abençoe. Gratidão.